Esse vídeo aqui é para você que sente que está vivendo, mas não sabe muito bem para quê. Não tem frase de efeito, não tem solução mágica, só uma conversa real. Coloca o fone, esquece as notificações por 5 minutos e escuta. Tem dias que a gente acorda e a vida parece pesada demais. Você não sabe explicar, só sente. Tudo está acontecendo, mas você parece não estar indo a lugar nenhum. Você cumpre prazos, responde mensagens, posta stories, marca reuniões, mas quando para pensar, fica aquele silêncio estranho por dentro, um vazio, como se você tivesse pedido alguma coisa, mas não sabe o quê. Como se você estivesse andando sem direção, mesmo estando sempre ocupado. E aí vem a saudade. Saudade de um tempo que, na real, nem era tão perfeito assim, mas parecia mais leve, mais claro, mais seu. Talvez era quando você era criança, ou quando tinha mais sonhos, ou quando você não precisava fingir tanta coisa para caber nos lugares. E você começa a pensar, será que eu me perdi de mim mesmo? Essa vontade de voltar para o passado não é só nostalgia, é um pedido de socorro. É o seu coração dizendo, eu não aguento mais viver no automático. E tá tudo bem se você sente isso, porque muita gente sente, mas ninguém fala. Todo mundo parece saber o que está fazendo, mas por dentro tá todo mundo tentando lembrar quem era e para onde estava indo. Esse vídeo é para isso, para lembrar que às vezes você não sente falta do que viveu. Você sente falta de quem você era quando ainda acreditava que estava indo a algum lugar. E talvez ainda esteja, mesmo que não pareça. O passado engana, ele parece mais bonito do que foi, parece mais leve, mais calmo, mais verdadeiro. Mas muitas vezes ele só parece assim porque já acabou. A gente sobreviveu a ele. E agora, olhando de longe, escolhe lembrar só das partes boas. Só que quando o presente vira um lugar sem sentido, sem direção, sem ânimo, o passado começa a parecer um refúgio. Um lugar seguro onde pelo menos você sabia quem era. Só que esse refúgio é uma ilusão. É uma memória com filtro. A saudade que você sente nem sempre é real. Às vezes, você sente falta de uma época que nem foi tão boa assim, mas que parece melhor porque hoje você está cansado, esgotado, tentando dar conta de tudo. É aí que mora a armadilha. Você começa a pensar que o problema é o agora, que o erro foi ter saído daquele tempo. Mas a real é que o passado não tem mais espaço. Ele não cabe mais em quem você se tornou. E mesmo que você voltasse, não seria igual. Porque o que você quer não é exatamente aquele tempo. É a sensação de paz que você lembra ter. É a clareza, é a leveza. É o sentimento de que a vida fazia mais sentido. Só que tudo isso não está no calendário, está em você. E fugir para o passado, mesmo só na cabeça, não vai te devolver o que você perdeu. Vai só te distrair do que você ainda pode construir. Chega uma hora em que tudo parece repetição. Você acorda, corre, entrega, finge que está bem, dá risada onde não quer, faz o que precisa, volta para casa e desliga. E no dia seguinte, começa tudo de novo. É uma rotina que não tem pausa, não tem sentido, não tem propósito claro. Só um cansaço que vai se acumulando em silêncio. E o mais estranho é que, olhando de fora, parece que você está indo bem. Mas por dentro tem um buraco. Você sente que está existindo, mas não vivendo, está presente, mas não se reconhece mais. Sartre chamava isso de náusea, um enjoo existencial, como se de repente você percebesse que está num mundo sem explicação, preso num roteiro que ninguém escreveu para você. E mesmo assim, você continua atuando. Porque parece que não tem escolha, porque parar assusta mais do que seguir. E nesse estado, qualquer lembrança boa vira uma âncora, a nostalgia vira refúgio. Mas o que você quer de verdade não é voltar, é sair desse ciclo, é parar de repetir e começar a viver com intenção. E talvez o primeiro passo seja reconhecer esse vazio, sem se culpar por sentir. Você acha que sente falta do passado, mas na verdade sente falta de você mesmo naquela época. Da forma como você via o mundo, das coisas que te emocionavam, da vontade que você tinha de viver. O tempo não era melhor, você é que era diferente. Menos cansado, menos pressionado, mais inteiro. E agora, quando olha para trás, o que dói não é a distância do que aconteceu, é a distância de quem você foi. Por isso o passado parece tão confortável, porque ali você ainda acreditava, ainda sonhava, ainda era mais você. Mas voltar no tempo é impossível. E mesmo que fosse, não traria de volta o que realmente importa, porque o que importa não está no tempo, está
tá na sua essência. Você não quer reviver os velhos momentos, você quer se reencontrar com a versão sua que não estava tão perdida. A versão que ainda não tinha sido moldada pelo medo, pela cobrança, pelo fracasso. E reencontrar isso não exige uma máquina do tempo. Exige coragem para olhar para dentro e perguntar: em que momento eu deixei de me escutar? Em que momento eu comecei a me abandonar? E se você conseguir responder isso com sinceridade, talvez perceba que o passado que você tanto procura ainda existe aí dentro. Estar perdido não é o fim do caminho. É só o momento em que você percebe que não pode mais seguir no automático. É o ponto de pausa, aquele silêncio desconfortável onde as perguntas surgem e mesmo sem respostas você sente que alguma coisa precisa mudar. Isso é bom, porque quem está perdido ainda está buscando. Quem se questiona ainda está vivo por dentro. Quem sente esse vazio carrega dentro de si o espaço para criar algo novo. O passado pode ser um lugar de referência, mas não é para ser moradia. E o futuro só começa a existir quando você aceita estar aqui, agora, Do jeito que dá. Não com tudo pronto, mas com a vontade sincera de se reencontrar. Talvez você ainda não saiba quem é, nem para onde vai, mas só de estar escutando isso já é um passo. Um passo para dentro, um passo para a verdade. E às vezes, é assim mesmo que começa. Com o coração bagunçado, a cabeça cheia, mas uma centelha de vontade de viver diferente. Segue essa vontade. Ela é sua bússola. E mesmo sem mapa, você ainda pode se encontrar.